Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico e construtor técnico da Detline Produtos de Sistema para Limpeza Limitada, que fornece alguns produtos para higienização ali para senha, farinha e óleo limitada. Nesse treinamento, vamos falar sobre classes de produtos químicos perigosos, vamos falar sobre os produtos que a DET fornece para a senha, vamos falar sobre higienização de mãos e vamos falar também sobre ferramentas de segurança, ok? Começo falando sobre produtos químicos perigosos, a classe dos produtos químicos perigosos. Produtos químicos perigosos se dividem em corrosivos ácidos, corrosivos alcalinos ou cáusticos, se referindo à soda cáustica. Nós temos os produtos explosivos, que são os produtos como pólvora, dinamite, etc. Nós temos os gases, pode ser gás de cozinha ou substâncias químicas em forma de gás. Nós temos os produtos inflamáveis, como gasolina, querosene, álcool, etc. Temos os produtos, a classe dos produtos oxidantes, que caracterizam por liberarem oxigênio. Nós temos produtos radioativos, usados em energia nuclear e em aparelhos de raio-x, por exemplo. Temos as substâncias perigosas diversas e temos os tóxicos ou venenos. Aqui se incluem os inseticidas, os agrotóxicos e venenos em geral. Os assinalados em amarelo são as substâncias, são os produtos químicos que geralmente utilizamos na fabricação de produtos de limpeza. São os corrosivos ácidos, os corrosivos alcalinos ou cáusticos, os produtos inflamáveis, os oxidantes e substâncias perigosas diversas, ok? Começamos com os corrosivos. Os corrosivos, eles são identificados com esse pictograma, onde aparece uma superfície sendo danificada e uma mão sendo queimada por esse produto. Nós temos que evitar o contato com a pele, os olhos e as mucosas, e para isso, nós temos que utilizar os EPIs adequados e usá-los corretamente. Não adianta nós estarmos usando o EPI de maneira errada. Nós temos que usar os EPIs conforme as instruções dos fabricantes. Como eu falei, os corrosivos se dividem em corrosivos ácidos e corrosivos alcalinos ou cáusticos. As principais substâncias corrosivas ácidas que usamos na fabricação de produtos de limpeza são o ácido muriático, também conhecido, pode ser chamado de ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido acético, que é o ácido do vinagre, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o ácido fluorídrico. A DET, nessa classe de produtos corrosivos ácidos, não fornece nenhum produto para a senha, ok? Nós temos também, como falei, os corrosivos alcalinos ou cáusticos, as principais substâncias utilizadas na fabricação de produtos de limpeza são a soda cáustica, a potassa cáustica, o hipoclorito de sódio e o metacilicato de sódio. Fornecemos, nesta classe de produtos químicos perigosos corrosivos alcalinos para a senha, o DEC 600 Plus. É um produto à base de soda cáustica, é um detergente desincrustante alcalino com espuma para limpeza de pisos, paredes, instalações e equipamentos. É utilizado na limpeza externa de equipamentos e instalações com alto índice de gordura dentro da fábrica. É usado com auxílio de geradores de espumas fixos e também de geradores de espumas móveis. Fornecemos também, nesta classe de produtos químicos perigosos, o DET 1117. É um desengordurante alcalino, um desengordurante e desengraxante alcalino, utilizado para limpeza de equipamentos e instalações em geral. É usado na limpeza de pisos e equipamentos no interior da fábrica. Fornecemos o DET DLA 7011CE, onde o C identifica que ele tem cloro e o E identifica que ele é um produto que faz espuma. É um detergente alcalino clorado, com 8% em soda cáustica e cerca de 3% de cloro. A título de informação, a água sanitária comercial tem de 2 a 2,5% em cloro ativo. O DET DLA 7011CE tem 3% em cloro ativo, em torno de 50% a mais em cloro ativo em relação à água sanitária comercial. É um espuma detergente alcalino clorado,
para limpeza de pisos, paredes, equipamentos em frigoríficos e laticínios. É utilizado na senha, na barreira sanitária para lavagem de botas. É usado também com gerador de espuma ou, no caso, na máquina lava-botas. Fornecemos o DET DLA 7011E, onde E identifica que ele tem espuma, é a base também de soda cáustica, com 40 a 45% em hidróxido de sódio, isto é, 1 kg do produto, 1 kg de DET DLA 7011E, possui 400 a 450 gramas em hidróxido de sódio puro. É um produto altamente corrosivo para a pele. É um espuma detergente desincrustante alcalino para limpeza externa de tanques e equipamentos. É utilizado na senha para limpeza de gorduras carbonizadas no maquinário, digestores e no piso. Utilizado manualmente através de escovas ou com auxílio de geradores de espuma. Fornecemos também o DET hipoclorito. É um hipoclorito de sódio com 10 a 12% em concentração de cloro ativo. Também em relação à água sanitária, ele é 6 vezes mais concentrado em cloro ativo. É utilizado na cloração da água. Temos a classe dos produtos inflamáveis, que são identificados com esse pictograma, onde aparece uma chama ao centro. Nós temos que manter longe de fontes de calor e de faíscas, evitar contato com outras classes de produtos, principalmente os produtos oxidantes. Na sequência, eu já falo mais sobre isso, pois tem risco de incêndio e de explosão. Principais substâncias utilizadas na fabricação de produtos de limpeza são os álcoois e solventes. Nós temos os oxidantes, que são identificados com este pictograma, classe dos produtos oxidantes. Ela é identificada com a letra O e com a chama em cima. Isto é, eles podem alimentar o fogo ou incêndio. Em cursos ou treinamentos de combate a incêndio, a gente aprende que são necessários 3 elementos para se originar um incêndio. Nós temos que ter o combustível, nós temos que ter oxigênio e nós temos que ter uma fonte de calor ou de faísca. Então, se nós utilizarmos 2 produtos, um oxidante e um inflamável, de um incêndio já estamos com 3 elementos. Só falta a faísca para originarmos o incêndio. Então, nós temos que manter produtos identificados como oxidantes afastados, não podemos misturar e temos que manter afastados de produtos inflamáveis, afastados mesmo no almoxarifado. Produtos oxidantes de um lado, produtos inflamáveis de outro, ok? Os produtos oxidantes nós temos que ter o cuidado, pois, como falei, eles podem incendiar materiais combustíveis, como papel, madeira, solventes e óleos. Nós temos que evitar a mistura com outros produtos, principalmente os produtos inflamáveis. As principais substâncias utilizadas na fabricação de produtos de limpeza são os peróxidos, os perboratos e o ácido peracético. Não fornecemos nenhum produto dessa classe para a senha. Nós temos também os produtos ditos irritantes, que são identificados com ponto de exclamação. Os produtos saneantes ou produtos de limpeza que não são considerados corrosivos podem ser considerados irritantes para a pele, para os olhos ou para as mucosas. Isso depende da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, um detergente comum, comercial, um detergente neutro, ele não é corrosivo, ele não faz mal para a pele, enfim, ele é um produto dito inofensivo, digamos assim. Mas, se a pessoa começar a lavar louça ou utensílios, começar a trabalhar com produto às 8 horas da manhã e passar o dia inteiro trabalhando sem o uso de luvas, esse produto, o detergente neutro, esse comercial, detergente comum, ele vai, naturalmente, ele vai retirar a oleosidade da pele, pois ele é um detergente, ele remove oleosidade, ele vai deixar a pele desse operador ressecada, ela vai se tornar quebradiça e, muito provavelmente, no dia seguinte, esse operador não vai conseguir trabalhar. Então, os produtos, eles são todos, produtos químicos, eles são todos considerados irritantes para a pele e depende do uso, da periodicidade de uso e da sensibilidade da pessoa. Então, o uso de EPI é sempre importante, mesmo que o produto não seja considerado perigoso. Nós fornecemos, nessa classe de produtos químicos
a senha. O DET DLL 1115 é um detergente desengordurante utilizado para limpeza de utensílios, instalações e vidrarias no laboratório. Fornecemos o DET DLL 1119, é um limpador multiuso, usado para limpeza de vidros, mesas, cadeiras, balcões e armários no setor de administração. Fornecemos o DET DLA 2011, lavanda, um desinfetante de uso geral com perfume de lavanda, utilizado na higienização de banheiros e vestiários. Fornecemos também o Clique água sanitária com 2,5% de cloro ativo, utilizado para lavagem, alvejamento de pano de limpeza e na limpeza de pisos em geral. Fornecemos também o sabonete bactericida antisséptico Unirend Acept RG. Vocês podem perguntar, mas o sabonete também é irritante? Sim, se tiver contato constante com os olhos, ele pode se tornar irritante. É um sabonete à base de triclosan com 0,5% de ativo. Nós temos aqui uma tabela de incompatibilidades químicas, isto é, produtos que não podem ser misturados e, preferencialmente, mesmo no almoxarifado, tem que mantê-los afastados. Ácidos, produtos corrosivos ácidos e produtos corrosivos alcalinos não podem ser misturados, pois a reação é violenta, podendo até ser explosiva. Oxidantes e inflamáveis, como eu falei, eles podem gerar um incêndio, para isso só falta uma faísca. Oxidantes e corrosivos, também uma reação violenta, podendo até ser explosiva. Produtos clorados com produtos amoniacais geram cloraminas, e as cloraminas são prejudiciais às vias respiratórias. E produtos clorados com produtos ácidos. Aqui, a liberação do cloro é violenta, e o cloro também é uma substância prejudicial às vias respiratórias. Então, produtos identificados com essas classes têm que ser mantidos separados e não podem ser, de maneira alguma, misturados. Ok? Começar a falar sobre higienização. Aqui eu coloquei a água para lembrar que sem água não existe procedimentos de higienização. E esta água, ela tem que ser de muito boa qualidade. Não pode ser uma água turva, não pode ser uma água com detritos, não pode ser uma água com cheiro. Não há necessidade de ser uma água potável. Pode ser uma água de reuso, uma água tratada de reuso. Mas esta água, ela tem que ser de muito boa qualidade para os procedimentos de limpeza, ok? Começamos com a definição de higienização. Higienização é a ação de tornar limpo de maneira cuidadosa e completa, com o objetivo de retornar ao aspecto original, ou tornar novo de novo. Então, uma peça, uma roupa, um utensílio, um equipamento, um carro, depois de bem higienizado, ele tem que nos parecer novo de novo. Claro que temos que dar o desconto ou avaliar o desgaste no tempo, com o uso. Mas uma peça, repito, uma roupa, uma peça, um equipamento, uma tubulação, um piso, uma janela, depois de bem higienizada, ela tem que nos parecer nova de novo. Então, higienizar é isso, é retirar tudo que é estranho da superfície, do equipamento, do utensílio, seja lá o que for, tornando a peça, o equipamento, a superfície, um aspecto de nova de novo. Isso é higienizar, e é higienizar bem feito. A higienização, ela se divide em duas operações, ou dois procedimentos. Nós temos a limpeza e depois temos a desinfecção. A limpeza elimina os restos de alimentos e bebidas e as incrustações da superfície. Então, a limpeza remove tudo que é estranho da superfície, manchas, incrustações, enfim, tudo que é estranho à superfície. Já a desinfecção elimina os micro-organismos, seja patogênicos ou deteriorantes. Depois eu comento a respeito de micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Mas nós não podemos pensar em eliminação de micro-organismos em superfícies ou ambientes sujos. Então, necessariamente, a higienização começa com a limpeza, depois de tudo limpo, é desinfetado através de desinfetantes. Ok? Falamos sobre limpeza. Quais os objetivos da limpeza?
melhorar o aspecto visual do ambiente, da roupa ou do equipamento, manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos e instalações. Sabemos que equipamentos e tubulações sujas têm a sua eficiência diminuída, seu rendimento diminuído. O objetivo também da limpeza é não danificar ou corroer equipamentos e instalações. Então, antes de usarmos determinado produto, nós temos que saber qual a superfície e se aquela superfície do equipamento, do utensílio, seja lá o que for, é compatível com o produto que será aplicado. Então, nós não temos que, como falei, danificar ou remover, ou corroer a superfície. E o principal, como a indústria senha é uma indústria de alimentos, é remover os substratos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Esse é o principal objetivo da limpeza na indústria de alimentos. É remover os substratos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Herbert Sinner, um químico alemão, definiu limpeza como sendo uma operação que consiste na aplicação de um detergente a uma certa temperatura durante um tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica possa removê-los com facilidade. Então, nós temos aqui que um procedimento de limpeza, sempre nos procedimentos de limpeza, teremos esses 4 elementos: o detergente, a temperatura, o tempo e a ação mecânica. Vamos ver mais profundamente esses 4 elementos. Nós temos o detergente, ele é responsável pela ação química num procedimento de limpeza. E nós temos que ter uma quantidade suficiente de produto químico ou detergente utilizado para a remoção completa das sujidades e incrustações, deixando um mínimo de residual. Isto é, não pode sobrar produto. Então, nós temos que ter uma quantidade mínima suficiente para remover todas as sujidades e nós não podemos sobrar detergente, nós não podemos ter residual, ok? A temperatura é responsável pela ação física num procedimento de limpeza. Por exemplo, a temperatura ela pode ajudar amolecendo ou ajudando a dissolver gorduras. Gorduras no estado líquido é mais fácil de remoção do que gorduras no estado sólido. A temperatura é a temperatura da solução detergente, não é a temperatura da água de enxágue, é a temperatura aonde está dissolvido o detergente na operação de limpeza. O tempo. O tempo é o tempo em que a solução detergente fica em contato com a sujidade sobre a superfície a limpar antes de realizarmos o enxágue. Aqui que entra a importância da espuma em um detergente. A espuma está presente no detergente, que é para aumentar o tempo de contato da solução detergente com as sujidades, para que a ação química e a ação física tenham tempo de agirem. Então, imagine uma superfície vertical, um equipamento vertical. Se não tivesse a espuma, iríamos jogar a solução detergente nessa parede, ela bate na parede, escorre e vai ralo abaixo. Não houve tempo para a ação química acontecer e a ação física também acontecer para poder amolecer de maneira que uma ação física, uma ação mecânica, desculpe, possa remover com facilidade. Então, o tempo é de fundamental importância. Nós temos que dar um tempo para a ação detergente acontecer. Nós temos também ação mecânica, que compreende a ação de esfregação, escovação, raspagem, passagem pelo X, pelo CIP, um jato de pressão ou outras ações mecânicas feitas sobre a superfície. Então, sempre nós teremos esses 4 elementos: o detergente, a temperatura, o tempo e a ação mecânica presentes num procedimento de limpeza. Skinner também postulou que esses 4 elementos presentes num procedimento de limpeza, a temperatura, a ação química, que é feita pelo detergente, a ação mecânica, é feita pela escovação e pela esfrega, e o tempo, se completam e se complementam dentro de um círculo, chamado círculo de Skinner. Isso quer dizer que
a falta de um desses elementos num procedimento de limpeza será complementada pela ação dos demais. Isto é, temos que aumentar a ação dos demais para suprir a falta ou diminuição de um deles. Temos um exemplo para mostrar. Nesse procedimento de limpeza aqui, nós temos um tempo de contato de 8 minutos, uma temperatura da solução detergente de 60 graus, temos uma concentração de 1 grama por litro do detergente e temos uma ação mecânica representada por uma escova. Neste outro procedimento representado por esse círculo de Skinner, temos, em relação a esse, uma diminuição de 5 graus na temperatura. Temos o mesmo tempo de contato e temos a mesma esfregação de uma escova. Esta diminuição na temperatura para se obter o mesmo resultado da limpeza desse procedimento, nós temos que aumentar a concentração de detergente. Temos esse outro caso aqui, aonde foi diminuído, nós temos um tempo de contato de 4 minutos, metade do que esse primeiro. Nós temos ainda uma diminuição ainda maior, nós temos uma temperatura da solução detergente de 50 graus centígrados. E temos uma escovação diminuída pela metade, representada por meia escova. Esta diminuição no tempo de contato, na temperatura e na esfregação ou na escovação, em relação a este procedimento aqui, para obtermos a mesma nível de limpeza, nós teremos que aumentar e muito a concentração de detergente para compensar essas diminuições. O contrário também é verdadeiro. Se diminuirmos, se aumentarmos o tempo de contato, por exemplo, aqui colocamos 15 minutos de tempo de contato, aumentarmos a temperatura da solução detergente para 80 graus centígrados e aumentarmos a escovação final ou a esfregação para 2 escovas, por exemplo, podemos diminuir e bastante a concentração do detergente. Porém, não podemos eliminar o detergente, pois na definição temos que ter uma quantidade mínima o suficiente, isto é, a ação química num procedimento de limpeza tem que estar presente para o procedimento de limpeza ser eficaz e eficiente, ok? Outro equilíbrio que nós temos que considerar nos procedimentos de limpeza é este, onde pessoal de compras, pessoal da administração, o foco num procedimento de limpeza é o custo, é quanto custa o produto, quanto custa a mão de obra, o tempo, a água, enfim, qual é o custo global de um procedimento de limpeza. Já o pessoal da qualidade, o foco é a eficiência do procedimento de limpeza. A superfície, se o equipamento, se a planta, se a fábrica, depois dos procedimentos de limpeza, fica totalmente limpa. Já o pessoal da segurança do trabalho, foco é a segurança dos operadores. Os procedimentos de limpeza não podem machucar, não podem queimar os operadores. Tem que ser feitos os procedimentos com segurança. Já o pessoal do ambiente, aqui eu falo ambiente, é o descarte dos efluentes, é a lagoa de tratamento, é o descarte dos resíduos da limpeza, dos efluentes da limpeza. Estão preocupados com o descarte da água, com pH, com todos os parâmetros exigidos para o descarte da água ou até mesmo para fazer o tratamento da água de reuso, ok? Então, o que mantém isso em equilíbrio? O custo, a eficiência do procedimento, a segurança dos operadores e o descarte dos efluentes. O que mantém isso tudo em equilíbrio é a diluição de uso. A diluição de uso dos produtos, ela tem que ser mantida. Se antes eu falei que aumentando a concentração do produto, você pode diminuir o tempo de contato, você pode diminuir a temperatura, você pode diminuir a esfregação, só que você vai aumentar o custo e a eficiência vai se manter, porque uma vez limpo, você não tem o que limpar a mais do que depois de limpo. A segurança dos operadores pode ser diminuída, pois pode haver acidentes como queimaduras, etc. E também os efluentes vão ser alterados, porque vai sobrar produto. O tratamento vai ser alterado, vai aumentar o custo. Se mantendo
a diluição de uso, repito, se mantém todo o equilíbrio de custo, eficiência, segurança e a parte de descarte das soluções de limpeza, ok? Existem duas maneiras de expressar a diluição de um produto de limpeza. Uma delas é se falar que a diluição é 1:20. Aqui nós estamos dizendo que eu tenho uma parte de produto, ou 1 litro de produto, e 19 litros de água, formando 20 litros de solução. É a mesma coisa que a gente falar que essa solução está a 5%, agora se reportando a 100 partes. 5% nos diz que eu tenho 5 partes de produto, ou pode ser 5 litros de produto, em 95 litros de água, formando 100 litros de solução. Então, 1:20 é uma parte de produto, 19 de água, formando 20 partes. 5% é 5 partes de produto, mais 95 partes de água, formando 100%, ok? Nós temos, para essa questão de diluição, a gente sempre indica esses diluidores de Venturi. Esses diluidores fazem a diluição sempre igual. É claro que tem que ter manutenções de limpeza preventivas, mas são muito seguros, evitam o manuseio de bombona e a solução sai sempre diluída da mesma maneira. Esses diluidores funcionam a água entrando por essa entrada, o produto entra por aqui, o equipamento faz a diluição e sai por aqui a solução já diluída, ok? Na diluição de produtos, na diluição de uso, nunca colocamos a água sobre o produto, sempre o produto dentro da água. Isso por 3 motivos principais. O primeiro dele é que produtos cáusticos, quando dissolvidos em água, eles aquecem. Se colocarmos um produto cáustico, 7011E, por exemplo, que é usado ali na senha, o DET DLA 7011E, se colocarmos ele no balde ou no gerador de espuma e colocarmos a água por cima, ele imediatamente ele aquece e libera alguns vapores cáusticos. Pode parecer que esses vapores são em pequena quantidade, mas se o operador fizer isso várias vezes por dia, depois de 1 ano, será respirado uma quantidade considerável desses vapores. Já, se colocarmos a água no balde ou no gerador de espuma e depois colocarmos o produto na água, a água vai ficar um pouco morna, mas não vai liberar vapores, ok? Outro motivo é que produtos que formam espuma, assim que colocamos a água sobre o produto, imediatamente ele começa a formar espuma, a espuma sobe, se for no balde ou no gerador de espuma, começa a transbordar e a tendência é não colocar mais a água. Então, nós colocamos menos água que a diluição pedia. Isto é, o nosso custo pode aumentar. E outro motivo colocarmos a água é que aí nós temos condições de medir a quantidade de água, por exemplo, num balde, vamos fazer meio balde de água, nós temos a capacidade, condições de medir essa quantidade, 3 litros, para depois adicionarmos a dose de produto correta na concentração ou na diluição exigida, ok? Outra coisa que não podemos fazer é que na tentativa equivocada de turbinar ou de melhorar a solução de limpeza, misturam-se produtos de classes diferentes. Temos 2 produtos que trabalham muito bem, por ingenuidade, o operador pode pensar que misturando os dois, a limpeza vai se tornar ainda mais fácil. Isto não é verdade, tá? Na maioria das vezes, os 2 produtos irão se anular entre si e a limpeza não vai acontecer. E pior, este erro pode ser fatal, conforme eu falei naquela tabela de incompatibilidades químicas, ok? Então, nunca misturam-se produtos. Voltando àquela tabela de incompatibilidades químicas, não podemos misturar ácidos e alcalinos,
a reação pode ser explosiva. Explosiva que eu falo é explodir na cara da pessoa, ok? Oxidantes e inflamáveis, nós podemos gerar um incêndio, para isso só falta uma faísca. Oxidantes e corrosivos também é uma reação explosiva, pode ser uma reação explosiva, uma reação violenta. Clorados e amoniacais geram cloraminas, e cloraminas são substâncias prejudiciais às vias respiratórias. O mesmo para clorados e produtos ácidos. A liberação do cloro é violenta e intensa, e o cloro é uma substância prejudicial às vias respiratórias. Temos aqui uma representação gráfica dos procedimentos de limpeza conforme o pH da solução detergente. pH é um índice químico que nos diz se uma solução é ácida ou se uma solução é alcalina. pH ele pode variar de 0 a 14. pH 7 é um pH neutro, é o pH da água pura. Se nessa água pura eu adicionar alguma substância ácida, vinagre, por exemplo, o pH diminui e essa solução se torna uma solução ácida. Se nessa água pura eu adicionar uma substância alcalina ou cáustica, o pH aumenta, podendo chegar até 14, e essa solução se torna alcalina. Pois bem, se eu estiver trabalhando com uma solução com pH de 0 a 2, eu estou trabalhando com uma solução ácida, eu estou fazendo uma limpeza de carretilha, então pode um procedimento na limpeza de equipamento de inox, removendo manchas e incrustações calcárias dos equipamentos de inox, estarei podendo fazer uma limpeza de piso e removendo incrustações calcárias. Se aumentarmos, no caso, a DET não fornece nenhum produto que trabalha nessas condições para a senha. Se aumentarmos um pouco o pH, chegamos a um pH da solução detergente, um pH neutro, pH de 7, estamos trabalhando na limpeza de louças, de equipamentos, de pisos, de veículos e de mãos. No caso da senha, estaríamos trabalhando com o DET DLL 1119 na limpeza de vidros, nas limpezas leves do setor administrativo. Também estaremos fazendo uma higienização de mãos através do Unien Aseptic IRG, um sabonete bactericida. Já se aumentarmos o pH desta solução, chegando a um pH em torno de 8 a 10, já é considerada uma média alcalinidade. Aqui estaremos fazendo uma limpeza de equipamento, de pisos, veículos, mãos, botas e limpeza sanitária. No caso da senha, estaremos trabalhando com o DET DLL 1115, é um desengordurante para a remoção de sujidade já com alguma incidência de gordura. Já se aumentarmos ainda mais o pH da solução, chegando próximo ao pH máximo, pH de 14, estaremos fazendo procedimento de limpeza em equipamentos, piso, tubulações com alto índice de gordura. No caso da senha, estaremos trabalhando com o DET 1117 ou com o DET 600 Plus, também com o DET DLA 7011CE ou com o DET DLA 7011E, na limpeza de equipamentos, de piso, com alto índice de gordura. Ok? Considerando todas as superfícies perfeitamente limpas, é hora de começarmos a desinfecção. Também nos procedimentos de desinfecção, a água é de suma importância. Tem que ser uma água de boa qualidade, agora tem que ser uma água totalmente descontaminada ou uma água potável para os procedimentos de desinfecção. Não adianta limparmos e depois passarmos um desinfetante e, por fim, enxaguarmos uma água contaminada. Nos procedimentos de desinfecção, a água tem que ser de boa qualidade, tem que ser uma água dita potável, totalmente descontaminada de micróbios. Ok? A desinfecção é a redução, através de agentes químicos, desinfetantes ou antissépticos, ou métodos físicos, como temperatura, pressão. Só um exemplo
métodos físicos, nós podemos citar o ato de passar a roupa a ferro. Além de alisar, é uma maneira de fazer desinfecção ou eliminar micro-organismos através da temperatura, através do ferro quente, ok? Então, nós temos que a desinfecção é a redução através de agentes químicos, desinfetantes ou métodos físicos, temperatura, pressão, do número de micro-organismos no ambiente ou nas superfícies, até o nível que não comprometa a segurança do alimento e ou seu estado próprio para consumo, ok? Nós temos dois tipos de micro-organismos a considerar, eu falei anteriormente neles. Os micro-organismos deteriorantes, que são micro-organismos que afetam a qualidade do produto fabricado, a pureza ou as características organolépticas do produto final. Isto é, eles alteram o cheiro, alteram a cor, alteram o gosto, enfim, eles diminuem ou eles determinam qual é a vida útil, qual é a validade do produto final, do produto fabricado. Ok? Eles podem atacar o produto fabricado. Já os micro-organismos patogênicos são micro-organismos que não afetam a qualidade do produto, mas eles podem colocar em risco a saúde de quem vir a consumir este produto. Então, nós temos os micro-organismos deteriorantes atacam o produto fabricado e os micro-organismos patogênicos, eles podem atacar ou prejudicar quem consome este produto, ok? Nós temos, a DET fabrica o desinfetante para a indústria alimentícia e afins, o DET 7224. É um produto à base de ácido peracético a 15%, concentração de uso de 1 para 1000. Também fabricamos o desinfetante para a indústria alimentícia e afins, o DET DLA 2012, à base de quaternário de amônio, com 18% de ativo. Ele é usado numa concentração de 1 para 200. Falar um pouco sobre higienização das mãos. Todos lembram que durante a pandemia do Covid-19, a principal orientação da vigilância sanitária era quanto à higienização das mãos. Tínhamos que manter as mãos sempre limpas e lavadas para não transmitir adiante o Covid-19 ou o coronavírus, ok? Então, a higienização das mãos, a higiene das mãos, também é feita em duas etapas. Nós temos a lavagem das mãos, que remove sujidades, substratos de desenvolvimento de micro-organismos e micro-organismos da pele. A outra etapa é a antisepsia, que elimina micro-organismos sobre a pele. Então, a lavagem de mãos é feita com sabonete e a asepsia é feita geralmente com álcool gel. Ou essa higiene das mãos, ela pode ser realizada com sabonetes bactericidas, que lavam e, ao mesmo tempo, provocam a antisepsia ou a desinfecção das mãos. Por que é importante lavar as mãos? Primeiro, é impedir a propagação de doenças, conforme eu falei, na Covid-19 era a principal orientação da vigilância sanitária, e evitar contaminações microbianas em alimentos e bebidas. As mãos são os principais veículos para esse tipo de contaminações microbianas em alimentos e bebidas nas indústrias de alimentos. A DET fornece para a senha o UniAcept RG, um sabonete líquido bactericida para as mãos, à base de triclosan com 0,5% de ativo. Temos aqui um vídeo da maneira correta de higienizarmos as mãos. Não basta simplesmente passarmos um sabonete bactericida. Nós temos que seguir uma técnica, um procedimento de higiene das mãos. Aqui o sabonete foi substituído por uma tinta azul para melhor visualizar. Então começa-se esfregando as palmas das mãos entre si, depois a palma da mão direita esfrega o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos, troca-se as mãos de posição, depois esfrega-se a parte posterior dos dedos na palma de uma mão na outra, a ponta dos dedos na palma da outra mão, ponta dos dedos de uma mão na palma, depois os polegares e, por fim, o dorso das mãos. Reparem
que a mão toda, ou a luva no caso, está azul, isto é, o sabonete entrou em contato com toda a pele das mãos, ok? Ferramentas de segurança. Vamos falar sobre um pouquinho sobre segurança. A principal ferramenta que temos é a FISPQ, ou Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Nesta ficha, nós, como fabricantes de produtos químicos, alguns perigosos, corrosivos, como o caso do DET DLA 7011E, colocamos todas as informações de segurança para o bom manuseio do produto nos procedimentos de limpeza. Outra ferramenta de segurança que temos é o rótulo. O rótulo também constam todas as informações de segurança para o manuseio do produto. A pessoa pode argumentar que ela não tem acesso ao rótulo, que ela recebe já a solução diluída. Então, essas informações contidas no rótulo têm que passar para o operador que vai usar essa solução do detergente. Essas informações de segurança é para não haver nenhum tipo de acidente ou queimadura ou algum outro dano com o operador, ok? Então, antes de usar, sempre leia as instruções do rótulo. Temos os EPC, que são os equipamentos de proteção coletiva. Eles são regulamentados pela NR6. Então, como equipamento de proteção coletiva, nós temos as faixas de segurança, chuveiro de emergência, lava-óleos, equipamentos de sinalização, as placas de indicação de uso obrigatório de EPIs por setor. Também temos os EPIs, equipamentos de proteção individual, também regulamentados pela NR6. A NR6 obriga ao empregador fornecer EPIs adequados e os EPIs corretos para cada função ao seu colaborador, mas a mesma NR6 obriga o operador, o colaborador, a usar o EPI e a conservar o seu EPI. Principais EPIs utilizados nos procedimentos de limpeza e desinfecção são os óculos de segurança, que protegem os olhos de respingos de produtos químicos, os protetores faciais, que também protegem não só os olhos, mas o rosto, a face de respingo de produtos químicos. Temos a máscara de proteção respiratória, que protege as vias respiratórias de névoas de produtos químicos de limpeza e desinfecção. Geralmente, essa máscara tipo concha descartável é o suficiente para a proteção do operador e algumas vezes, onde tem liberação de gases ou na aplicação de ácido peracético, é aconselhável o uso desta máscara com filtros de carvão também. Também temos as luvas de proteção, que devem ser resistentes ao produto utilizado e não podem estar danificadas ou furadas. Temos os calçados de segurança, que é para a proteção dos pés e das pernas, tem que ser impermeáveis, do tipo que nem essas de borracha, para evitar a umidade, que são ambientes com bastante umidade, e também de respingo de produtos químicos. Temos o avental de segurança para a proteção do tronco. Algumas empresas usam esse tipo de avental, outras preferem esse tipo de macacão, onde tem proteção, inclusive, da cabeça do operador. Use seu EPI sempre e, principalmente, da maneira correta. Para finalizar, algumas dicas de segurança. Nunca utilize produtos químicos com dúvidas. Se houver alguma dúvida, interrompa o procedimento e vai esclarecer essa dúvida antes de continuar. Nunca misture produtos químicos, isso pode ser fatal até. Sempre use o EPI e de maneira correta. E lembre, o EPI é para ser usado e também ele tem que ser conservado. Sempre siga as instruções do rótulo. Se ficaram algumas dúvidas ou perguntas a respeito desse treinamento ou a respeito
dos produtos que a Deadline fornece para a senha Farinha e Óleo Limitada, que terei prazer em responder. Esse é o meu contato, com o e-mail e o telefone com o WhatsApp, e o contato também do Carlos Henrique, que atende vocês aí da senha. Obrigado e até um próximo treinamento.